Atenção você que mora na Barra do Imbuí, Paineiras, Golfe, Espanhol ou simplesmente precisa passar pela Avenida Presidente Roosevelt no trecho do Corte da Barra. Sabe aquele risco de deslizamento de pedra? Pois é, ele vai continuar por muito tempo ainda. Isso porque não há sequer previsão para a conclusão das obras de contenção nesse local. Nossa equipe volta a falar aqui do Corte da Barra, Avenida Presidente Roosevelt, primeiro quilômetro da BR-495, para falar sobre a obra de contenção de encostas aqui desse trecho da Presidente Roosevelt, uma obra de responsabilidade do DENIT. Essa obra tem a intenção de conter a queda de pedras da encosta para a segurança de motoristas e pedestres que passam aqui nesse trecho da Avenida Presidente Roosevelt. A obra começou em janeiro deste ano e a promessa era de que em 6 meses estaria concluído todo o projeto de contenção dos dois lados da rodovia. Porém, apenas um lado foi concluído. Isso porque do outro lado há uma rede elétrica de responsabilidade da empresa concessionária a Enel e havia a necessidade, aliás, há ainda a necessidade de um remanejamento dessa rede elétrica para que então a empresa que realiza o trabalho de contenção possa fazer então o seu serviço. Foi solicitado à Enel, a empresa de energia elétrica, que fizesse um novo projeto e o DENIT determinou que esse projeto contemplasse uma rede subterrânea. E foi justamente esse o problema encontrado pela Enel. Nós procuramos a empresa de energia elétrica e ela havia prometido que entregaria um novo projeto até 19 de maio, mas não cumpriu o prazo. E por conta da falta desse projeto, o DENIT vai ter que realizar uma nova licitação para a obra de contenção, para a conclusão da obra de contenção aqui do Corte da Barra. Agora fica prometido então a conclusão total dessa obra somente para 2024. Agora, uma queixa que nós estamos ouvindo direto de motoristas e pessoas que costumam cruzar aqui o Corte da Barra é a condição do calçamento. O asfaltamento está muito esburacado e aí a gente fica aguardando a conclusão da obra de contenção para então o asfaltamento ser refeito. Em resposta aos questionamentos do Diário de Teresópolis, o DENIT esclarece que será necessário realizar nova licitação, pois a Enel ainda não realizou o remanejamento da rede de alta tensão, impossibilitando a conclusão dos serviços. É necessário aguardar pelo lançamento da nova licitação, com expectativa para acontecer até o final do ano, para a elaboração do cronograma de trabalho. É uma obra que era para ontem e agora fica sei lá para quando, né? Vai fazer a licitação até o fim do ano, depois tem o prazo e tudo mais, tem o período de chuva. Mas o que chama a atenção é que lá atrás, quando se iniciou essa discussão para fazer a manutenção do Corte da Barra, já se sabia, né? Estava na cara ali que teria que fazer ali a mudança da rede de energia para que se pudesse trabalhar. Aí fizeram a licitação sem pensar nisso. Impressionante. Agora preste atenção nesse próximo assunto, saúde, né? Um tema muito discutido aqui em Teresópolis, ainda muito debatido, porque quem depende principalmente do Sistema Único de Saúde acaba ficando no prejuízo. O tema foi debatido na última sessão da Câmara de Vereadores pelo Teco Despachante. Preste atenção na fala dele sobre a situação. E a gente sempre diz que, infelizmente, a gente não tem condição de ajudar, porque existe uma fila. Não é, vereador Paulinho? Existe uma fila, a gente não consegue ajudar. O máximo que a gente pode fazer é pedir aos responsáveis pela UPA, dos hospitais, que possam dar uma atenção e que nos tragam, de repente, uma informação daquelas pessoas, como é que as pessoas estão indo. Então, que a gente possa nos mobilizar para tentar dar uma solução para a população, porque a população não aguenta mais. Vou voltar a dizer, a consulta está difícil marcar. Quando se consegue um médico, ele passa os exames, é uma dificuldade para conseguir os exames, para fazer os exames.
Quando se consegue fazer os exames, não se consegue voltar ao médico para se mostrar os exames. Se a pessoa está internada para fazer uma cirurgia, não tem previsão de fazer cirurgia. Então, realmente, eu acho que nós estamos chegando num ponto muito crítico na saúde de Teresópolis. Eu gostaria de pedir aos senhores, principalmente o doutor Amorim, que sempre tem nos trazido muito prontamente soluções quanto a essas questões, que a gente possa ter uma visão um pouco melhor de como está a situação da saúde do nosso município. Muito bem observado, né, pelo Teco despachante, que não é função do vereador arrumar vaga para nenhum serviço na saúde, né? Tem uma fila e ela deve ser respeitada. Se tiver vereador ou secretário, ou qualquer aí, servidor público fazendo essa mudança na ordem da fila, está errado. O que o vereador tem que fazer é cobrar uma melhoria para a saúde de modo geral, para que toda a população consiga esse atendimento, vaga, exame, consulta, qualquer serviço relacionado à Secretaria Municipal de Saúde. Bom, apesar do que a gente já conhece do dia a dia e dessa declaração, inclusive, do Teco despachante nas redes sociais, o prefeito Vinícius Clausen parece estar no sentido contrário, né? Parece não estar. Olha só a publicação. No mesmo dia que houve essa discussão aí na Câmara de Vereadores, o prefeito publicou aí, 24 horas, 35.077 atendimentos realizados no primeiro semestre, dando a entender que está tudo certo, tudo bem, tudo funcionando. Porém, basta dar uma olhadinha nessa mesma publicação, na página pessoal do prefeito Vinícius Clausen. Mesma página, não é na nossa, não é nenhuma blogueira da cidade, não. É comentando a publicação. Olha só a quantidade de gente e todos no sentido contrário. Questionando, falando que não tem atendimento, informando que não é bem assim, prefeito, entre outras, que nem cabe a gente comentar aí, né? Dê uma acessada lá na página do prefeito, bem claro ali a participação da população em relação a esse tema. O governo do estado entregou viaturas para a Emater melhorar o atendimento em todos os municípios. Nós temos hoje uma grande oportunidade de viver um estado que acredita no agro, que acredita sobretudo no produtor. E eu não tenho dúvida, sobretudo com esse investimento que a gente está fazendo no produtor e na infraestrutura, que esse é o nosso caminho. A gente tem que olhar para aquele produtor, para o produtor que precisa do nosso investimento. E quanto maior for o produtor, maior será o agronegócio do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, iniciou uma campanha de fiscalização do transporte de cargas em relação à dimensão, à proteção da carga que é transportada em rodovias como a BR-116, a BR-040, o Arco Metropolitano, entre outras, né? Inclusive rodovias aqui de Teresópolis. É uma operação chamada Operação Temática de Peso e Dimensões, que tem como objetivo fiscalizar o peso transportado e a dimensão do material que é levado nos veículos de carga. Essa operação foca aí o excesso de peso e essas dimensões. O peso prejudica a questão do asfalto, né? A qualidade do asfalto aí. E também as dimensões que podem causar acidentes graves. Imagine você ali uma carga excedendo a carroceria do caminhão ou mal sinalizada, por exemplo, né? Essa operação será realizada durante todo o mês de agosto. A informação agora sobre vagas para a rede municipal, né? Creches e escolas. O Ministério Público tem um projeto que o objetivo principal é facilitar o contato entre os pais e responsáveis direto com as unidades de ensino. Por meio do painel Creche para Todos, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Teresópolis ajuda pais e responsáveis a obterem vagas nas creches públicas da cidade. O objetivo do Ministério Público do Estado do Rio é conectar gestores à pessoa que precisa da vaga, eliminando intermediários e possibilitando uma resposta muito mais rápida.
No local, os responsáveis serão orientados a fazer a solicitação por meio de formulário online das vagas. O processo ocorre junto à Secretaria Municipal de Educação, que tem acesso aos pedidos no próprio painel. A Secretaria responde em um formulário resposta padronizado. O retorno do município fica disponível na plataforma com a atualização sobre a obtenção de vaga ou a colocação do aluno em fila de espera, sem processo judicial. Os interessados em fazer a solicitação podem procurar os órgãos públicos que integram esse trabalho em conjunto: Defensoria Pública, Vara da Infância e Juventude de Teresópolis e as Promotorias de Justiça. O endereço é Rua Carmela Dutra, 678, no bairro Agriões, com atendimento das 9 às 18 horas. E vamos agora para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que realizou mais uma ação pelo CRAS, promovendo aí a união entre as pessoas que são atendidas por esses equipamentos do município. Dessa vez foi a vez do CRAS Meu Dom, que realizou o seu tradicional arraial, Geralmente realizado em junho e julho, mas esse tema acaba se estendendo às vezes para agosto, Virou uma festa agostina, Foram 60 pessoas atendidas, dançando aí músicas típicas do folclore brasileiro, idosos, crianças, todo esse público atendido aí pelo CRAS Meu Dom, participando desse bonito evento que foi realizado nesta quarta-feira. E a próxima edição do projeto Cultura de Raiz vai homenagear o sanfoneiro Timbira. O sanfoneiro Manuel Cândido faleceu nesta quarta-feira, foi sepultado nesta quinta, e a próxima edição do evento, Cultura de Raiz, que ele tanto participou, um dos ícones da cultura aqui do município, vai ser justamente sua homenagem. O Cultura de Raiz será realizado no domingo, dia 6, às 10 da manhã, lá na Casa de Cultura Adolfo Bloch. É um evento muito legal, começou lá em 2009, ainda quando era secretário de Cultura o Vanderlei Pérez, e se estendeu por esse período todo, valorizando o homem do campo e permitindo que pessoas como o seu Timbira pudessem mostrar o seu talento. O Lar Tia Anastácia, no bairro de São Pedro, recebeu nesta quarta-feira uma escritora. Olha só que legal, foi a Mariana Reis, é a escritora, jovem escritora teresopolitana, que tem aí 4 livros publicados, e nesta quarta-feira esteve lá no Lar Tia Anastácia apresentando para a criançada e presenteando os pequenos atendidos por esse projeto lá no bairro de São Pedro, o seu livro, o Histórias da Chapeuzinho Roxo, um livro que a Mariana escreveu quando tinha ainda 9 anos de idade, Que legal, ela além de presentear as crianças com essa publicação, teve aí uma manhã de leitura, de autógrafos, ou seja, inspiração para essa garotada. A Mariana começou com 9 anos e quem sabe, de repente, essa turminha aí também se inspire e comece a publicar os seus trabalhos. Aliás, já aproveitando, em breve a gente vai fazer uma entrevista aí com a Mariana para falar mais sobre o seu trabalho e também organizando uma pauta aí para mostrar para você, teresopolitano, que ainda não conhece, o trabalho sensacional que é realizado pelo Lar Tia Anastácia, que fica lá na rua Otto de Alencar, no bairro do Rosário. E falando em literatura, Teresópolis ganhou mais uma publicação em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Aconteceu no último sábado, aqui na Casa da Memória, em Teresópolis, o lançamento de uma publicação inédita no Brasil. Em homenagem à imperatriz napolitana Teresa Cristina, o livro Poemas para Teresa. Antologia que contou com o apoio do Grupo Italianos de Região Serrana e orientação para o projeto editorial pelo delegado da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria da Região Serrana, Alexandre Felizola. A publicação, organizada pela escritora e poetisa Verônica dos Anjos, teve a participação de 21 mulheres intelectuais, coautoras inspiradas no legado social e cultural de Teresa Cristina, com textos em homenagem à imperatriz napolitana. O livro ele veio de uma intenção, de um objetivo de trazer mais visibilidade à história real da imperatriz Dona Teresa Cristina, que é a patrona da cidade de Teresópolis, não somente de outras cidades no Brasil,
mas especificamente de Teresópolis, ela é a patrona, e isso me tocou muito, saber um pouco mais da história da Imperatriz. E a partir disso eu fui fazendo uma pesquisa individual, particular, na internet, nada muito profundo, e achei uma grande lacuna. Não consegui identificar a história dela. Eu vi, inclusive, relatos de historiadores que diziam que ela era uma imperatriz, que ela foi uma imperatriz silenciada, e realmente eu acreditei nessa versão de início e comecei a pesquisar mais, e a partir daí fui conversando com outras pessoas daqui de Teresópolis e cheguei até algumas verdades incríveis sobre a Imperatriz, que não estão divulgadas, que não são públicas. E comecei a ver uma série de questões muito sérias envolvendo o nome da Imperatriz, inclusive denigrindo a imagem dela, denigrindo a estética, subalternizando o papel da Imperatriz no Império, no Segundo Império. Isso para mim foi muito impressionante. Eu realmente fiquei muito mal impressionada com isso. E a partir disso, eu senti uma grande vontade de ajudar esse processo de reconhecimento do real papel e da importância da Imperatriz no Império, junto com Dom Pedro II, seu esposo. E eu comecei a fazer, então, desenhar um projeto dentro da área que hoje eu me sinto mais capaz para isso, que é a área de literatura. Eu faço parte da Academia de Letras, então eu comecei a pensar dentro dessa ótica da literatura. E aí eu pensei em escrever um livro, falando realmente sobre tudo que eu aprendi, tanto nas pesquisas quanto com essas pesquisadoras independentes também. E aí eu percebi que, na verdade, o que ela viveu e o que ela vive em termos de imagem até hoje tem muito a ver com o que nós mulheres vivemos atualmente. E isso foi muito impressionante. Isso me levou a dar um passo além. Eu falei, não, então não é um livro só escrito por mim, eu quero que esse livro seja escrito por muitas mãos, e mãos de mulheres. E aí eu comecei a divulgar essa ideia, apresentando esse projeto para diversas mulheres daqui do estado do Rio de Janeiro, como de outros lugares também. E aí nós totalizamos 21 mulheres que realmente reconhecem na Imperatriz uma personagem histórica importante. Essas mulheres, que algumas não conheciam tanto, passaram a conhecer mais sobre a história da Imperatriz, se identificaram com essa história, com essa subalternidade do papel da mulher, com essa invisibilidade imposta, e a partir disso começaram a escrever seus textos. Alguns são textos poéticos, em verso ou em prosa, mas outros são textos históricos que trazem dados de literatura, de pesquisas sobre a Imperatriz. E isso é inédito. Não existe no Brasil nenhum livro com esse formato, escrito só por mulheres, e com esse conteúdo, que agrega tanto a parte poética quanto a parte histórica. Então, esse livro ele se transformou, na verdade, numa plataforma de mulheres. Uma plataforma de mulheres que gostariam de ter as suas palavras eternizadas em um livro em função do reconhecimento, da identificação desse processo que viveu a Imperatriz com a sua realidade atual, com a nossa realidade atual de mulheres. Então, a ideia do livro foi essa. Muito feliz por esse trabalho da Verônica, por esse resgate que a Verônica trouxe, né, dentro do livro Poemas para Teresa, com 21 coautoras, né, que fizeram essa doação, né, para falar cada um pouquinho um poema, o que conhece da Imperatriz, essa mulher maravilhosa, essa mulher com quem eu já trabalho, né, essa cultura dentro do restaurante já há mais de 14 anos, né, resgatando essa história para a cidade, que era um nome que não era conhecido, né, até a cidade de Teresa, né, e hoje com a Imperatriz, que a gente acabou colocando no mercado, né, que nós fazemos os jantares, os chás com a Imperatriz Teresa Cristina, através disso ela já foi para as escolas, ela já tem um reconhecimento, né, dentro do turismo da cidade, dentro da cultura da cidade. E a Verônica, com sua sensibilidade, ela conseguiu resgatar isso nesse livro, ela conseguiu trazer
esse amor da Imperatriz, dessa mãe dos brasileiros, dessa avó que foi. Isso foi para mim um presente, fazer parte desse livro junto com essas mulheres e com essa participação aí da realização desse livro, Poemas para Teresa. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo, você vê no nosso site, o netdiario.com.br, na barrinha de notícias e rapidamente nas redes sociais Facebook e Instagram. Quem está aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no nosso canal e fique sempre bem informado. Até breve!